a decisão de ser candidato a presidente da República? Porque num primeiro momento, assim, olhando de fora, parecia uma candidatura, assim, desculpa a expressão, fake, que estava ali para fazer um contraponto com a Simone, esvaziar, uma coisa meio combinada. Mas no primeiro debate logo ficou claro que não tinha nenhum acordo e a senhora foi para cima dele. O que aconteceu para essa candidatura existir e como é que você encarou essa missão de disputar a presidência da República? Azedo, é o seguinte, eu seria a vice do Luciano Bivar. Nós começamos até a caminhar, fazer algumas viagens juntos, e ele já se organizando para o início da candidatura. E eu percebi que ele estava assim, chegou um momento, que existia assim, a intenção do União Brasil de ter uma candidatura própria, de mostrar que o maior partido do país naquele momento tinha uma diretriz, tinha uma personalidade, nós não éramos fisiológicos, nós não éramos ali, não estávamos ali. E a vontade já desde cedo do presidente Luciano Bivar de não estar de um lado nem de outro e da maioria ter decidido nesse sentido. Quando chegou assim nos finalmente, eu lembro que eu estava me preparando assim para contar para minha mãe que eu seria candidata a vice, que para mim já estava sendo complicado isso, principalmente porque eu queria estar presente no meu estado, eu queria ajudar lá com as candidaturas, com a nossa chapa. Era importante a minha presença lá. E quando o Bivar falou para mim que ia desistir, eu falei, nossa, ufa, eu vou poder, né? E aí ele me chamou, falou, você não quer, você não aceita ser candidato? Eu falei, não, se nós não tivermos nenhum candidato, eu não vou. Se você vai desistir, eu não vou. Aí ele insistiu. E aí me convenceram de que era importante para o partido, era importante para o time, era importante. E que eu era a única parlamentar naquele momento que estava no meio do mandato. Eu não perderia o mandato, eu não ia disputar um mandato. Então eu era a pessoa que estava naquele momento favorável para o sacrifício, disponibilidade. E que eu tinha conteúdo, tinha tudo a meu favor, tinha condição de ir e era um partido que ia me dar toda a estrutura. E o único pedido que eu fiz, eu falei, tudo bem, vocês vão me dar, né, todas as condições, como que funciona, como é que é o combinado, mas o principal, eu posso ser eu mesma? A resposta foi, lógico, Soraya, como não? Você pode ser você. Eu falei, eu por acaso, em algum momento, alguém virá aqui para direcionar o meu discurso, a minha forma de agir? Porque desde já a gente sabe, como nós somos, né, nós já sabemos, somos liberais na economia, vamos apresentar uma proposta de reforma tributária, que foi a do imposto único e tal. Nós tínhamos uma diretriz e uma cara, mas no mais, eu posso ser eu mesma? Lógico. E eu entendi. O que acontece? Eu segui a mesma estratégia de 2018. Quando eu fui convidada a ser candidata em 2018, primeiro pelo Partido Novo e depois eu mudei para o partido do Jair Bolsonaro, desde então eu estava no PSL e candidata ao Senado. Candidata ao Senado. Então eu estava ali, então eles me conheciam, eu supunha pelo menos que eles me conheciam para saber o que é Soraya ser Soraya. Mas não, porque geralmente nós éramos poucos ali no Senado, a gente não dava trabalho porque a gente não brigava, o PSL lá na Câmara dava muito trabalho naqueles momentos ali, era difícil. Então as atenções ficavam muito voltadas e nós ficávamos muito sozinhos ali, eu, Olímpio, Selma. Quando o Selma saiu, logo depois Major Olímpio, infelizmente morreu, infelizmente também Selma saiu, e eu fiquei sozinha no PSL, que depois virou o União Brasil. Então, na época da minha candidatura ao Senado, eu não tinha chance nenhuma, recurso nenhum, não recebi nenhum recurso do União Brasil, do então PSL, foi tudo de doação e recurso próprio, e eu era candidata junto com 12 homens, um então senador em exercício, um ex-senador, Delcídio do Amaral, Zeca do PT, que foi governador 2 vezes, e muitos figurões da política do Mato Grosso do Sul.
próprio Nelsinho Trade, hoje senador. E eu pensei o seguinte, qual que é a minha estratégia? Eu vim aqui para quê? Para falar a verdade. Para falar a verdade. Então, o meu nome eclodiu lá, quando eu ajuizei ações contra a JBS, ações que nós conseguimos bloquear 730 milhões da JBS, uma ação popular que eu ajuizei. E, junto com o meu então sócio na advocacia, eu comecei a trabalhar nessas causas que tiveram assim um relevo, foram, né, consideradas lá no Estado. Então, eu tinha o que contar, eu tinha uma história para contar e sempre fui de estudar bastante. O que eu fiz? O candidato ao Senado tem mais microfone, né, do que os candidatos e as candidatas a deputado. Então eu falava o que eu queria, eu falava desse jeito que eu falava. Acreditava que podia se eleger ou não? Nunca acreditei que eu pudesse me eleger, a minha candidatura nunca foi levada a sério, como ocorreu novamente. As pesquisas não me consideravam, tanto que na pesquisa, foi a primeira vez que eu apareci nas pesquisas lá nos grandes jornais do Mato Grosso do Sul, foi na quinta-feira antes da eleição, eu estava em 5º lugar. No domingo eu estava eleita. Então eu fui desacreditada por completo, mas o meu nome subiu de uma forma absurda porque eu era eu. Eu não vesti uma personagem de política, apesar de ser advogada, eu não fiquei com aqueles trejeitos de políticos tradicionais, eu era Soraya. E saía do fórum, saía do meu trabalho mesmo, do dia a dia, ia de salto alto panfletar. Então o meu jeito assim, foi o que levou meu nome lá em cima. Panfletar. E aqui agora foi a mesma coisa. Foi a trombada lá, o Bolsonaro, a trombada com ele naquele debate. No primeiro debate. Foi uma coisa que aconteceu por acaso ou a senhora foi para lá já disposta a confrontar ele? Não, eu fui Porque aquele episódio roubou a cena do debate. Do primeiro debate, né? O primeiro debate... Bom, quero até mandar um abraço pro o meu marqueteiro Lula Guimarães. E eu brincava que até o Lula, né, me apoiava, Lula Guimarães. Então eu escolhi uma equipe que foi também em cima da hora, tudo aos trancos e barrancos. João Dória, dias atrás, disse pra mim, não, Soraya, você não entrou nos 45 do segundo tempo, você entrou na prorrogação. E entrei mesmo. Foi muito complicado e aquele dia do primeiro debate foi o debate da Band, né? Nunca tinha visto o Lula na minha frente. E quando você chega aos debates, cada um tem que chegar meia hora antes do outro, para ninguém se cruzar. E aí tem toda a hora de você entrar e também toda a organização de sorteio, né? O lugar que você vai ficar e tudo. O Bolsonaro já começou dizendo que não queria ficar ao lado de Lula, porque ele tinha sido sorteado ao lado de Lula. Acabou trocando e ficou do meu lado. Eu aceitei a troca. Fui eu a única que aceitei. Perguntaram, você aceitaria fazer uma troca aqui de lugar? Eu falei, não tem problema nenhum, onde que é pra ir? Pronto, né? E eu estava, quando ele chegou, ele não me cumprimentou, eu fui cumprimentá-lo, né? Porque eu acho que é uma questão de educação. Eu cheguei, eu fui a segunda a entrar lá no estúdio, eu vi pela primeira vez o presidente, então agora o presidente Lula, cumprimentei. Ele me cumprimentou, foi bastante cordial. E as pessoas iam entrando, o Ciro, que estava ao meu lado, lá também nunca tinha visto o Ciro pessoalmente. Enfim, cordialidade, e Bolsonaro já chegou nem cumprimentando ninguém. Mas eu já estava disposta a ser quem eu era e ir com a verdade comigo. Eu ia falar o discurso da verdade, não é o discurso da verdade, com a verdade. O que é a verdade? Eu não estava ali nem de um lado, nem do outro lado. Eu estava ali como uma via, como uma opção para o país. O que nos deixava totalmente assim, desgostosos durante a campanha é a história da terceira via. Não, nós não somos a terceira via, nós somos uma via. Nós somos uma opção, porque a terceira via já está em terceiro lugar. Nós somos uma opção real. Eu também estava chateada. A culpa não era de ninguém, né? As pessoas estavam completamente desacreditadas na minha candidatura, achavam que eu era até uma candidatura laranja. Vou falar a verdade, o português claro aqui. Então, falei, não, eu não sou uma candidatura laranja, eu estou aqui de verdade, de corpo, alma e coração, e tudo é possível. Só não tinha condições de ganhar a eleição quem não era candidato.